vamos resolver a equação da onda em uma corda fixa nos extremos. Então, neste caso, seja esta função que descreve o movimento de cada ponto da corda. É uma função que depende de x e do tempo. Então, como a corda está fixa nos extremos, podemos colocar como condição ou condições de fronteira a seguinte: em x igual a zero para todo o tempo e em x igual a L para todo o tempo, nesse ponto a coordenada é zero. Né? Por exemplo, vamos supor a corda aqui esteja assim. Em qualquer movimento, ela sempre vai se manter fixa nos extremos. Né? E esse aqui é uma função de x e de t. Então, essas seriam as condições de fronteira. Vamos colocar agora como condições iniciais uma condição inicial seria, por exemplo, a forma inicial da corda em t igual a zero. Condição inicial significa como seria a onda em t igual a zero. Então, vamos supor que em t igual a zero, neste caso t é zero, a forma da onda é uma função g de x. Outra coisa que podemos supor é que, vamos supor, se fosse uma corda de um violão que está fixa nos extremos, quando se estica ela para criar um som, geralmente a velocidade vertical é zero. Vamos colocar a velocidade vertical para todo x em t igual a zero é zero. Isso se chama velocidade inicial vertical em todos os pontos da corda é zero. E aqui, lembrem, é a forma inicial da corda em t igual a zero. Quando chamamos de inicial, estamos falando em t igual a zero. Por isso chama-se condições iniciais. Então vejam, agora a equação a ser resolvida é essa. Né? A equação da onda é uma corda. Aqui 1 sobre v quadrado onde sabemos que esta é uma função de x e de t e a velocidade é a tensão da corda, raiz quadrada da tensão da corda dividido pela densidade linear de massa da corda. Essa seria a velocidade da onda. Né? Agora, para resolver essa equação, vamos utilizar o método de separação de variáveis. Né? Não sempre é possível isso. Né? Mas aqui é o caso. Então, significa supor que a solução, né, dessa equação
é uma função, né? Vamos chamar f, né? Que depende só de x, por uma função tal, né? Que depende só do tempo. Então, aqui estamos separando as variáveis, né? Como se a solução, então, seria um produto de uma função que só depende de x e outra função que depende só de t. Estamos trabalhando com uma onda só que se propaga ao longo de x, né? Por isso seria assim. Então, isto vai ser substituído na equação. Então, substituindo esta proposta de solução na equação, né, diferencial, temos aqui agora, colocando isto na segunda derivada, como aqui só deriva a respeito de x, vamos ter aqui tal de t, né, segunda derivada de f, respeito de x quadrado, é uma derivada total porque já f só depende de x, né? E aqui 1 sobre v quadrado, f de x, aqui f de x, segunda derivada de tal, respeito de t quadrado. Tal depende do tempo, né? Agora, dividindo, né? Dividindo ambos os lados da equação por este produto, né, temos vamos ter 1 dividido por f, x, e aqui 1 dividido por v quadrado, 1 sobre tal de t, derivada segunda de tal de t, a respeito de t. Notem, aqui temos uma função, essa do lado esquerdo só depende de x. E essa função da direita só depende do tempo. Então, para que uma função que depende de x seja igual a outra função que depende só de t, a única possibilidade é que os dois sejam iguais a uma constante, né? Que convenientemente, para que tenha significado físico, vamos chamar de menos k quadrado. Isso aqui é uma constante. Neste caso vai ser negativa, né? Depois vocês vão ver que faz sentido. Isso vai ser o número de onda, né? Bom, aqui então vamos ter duas equações. Então, essa equação se transforma nessa aqui. E esta equação assim, menos kv quadrado tal de t. Então, sabe-se que ômega é igual a k por v, número de onda vezes a velocidade. Então, isso aqui vai ser menos ômega quadrado tal de t.
Então aqui temos duas equações. Essa aqui, né? E essa equação para tal. Todas elas têm, essas equações diferenciais são conhecidas quando se estuda oscilador harmônico, né? Então aqui a solução dessa equação, veja, vai ser, vou chamar aqui, uma constante A vezes cosseno de kx e outra constante B vezes seno de kx. Aqui também, da mesma forma, que vamos colocar C, né? Uma constante C vezes cosseno de ômega t, ômega sendo k vezes a velocidade, mais outra constante D, seno de ômega t. As constantes A, B, C e D serão determinadas pelas condições iniciais e as condições de fronteira. Então, note aqui que a solução vai ser esse produto, era f de x vezes tal de t, e agora é atualizado assim: a cosseno de kx mais b seno de kx vezes c cosseno de ômega t mais d seno de ômega t. Então vamos aplicando, né, as condições de fronteira, né, para determinar as constantes A e B. Não. Primeira condição é que em x igual a zero, para todo t, isto é zero, né? A corda sempre está fixa no extremo esquerdo. Então, isso significa que A cosseno de k por zero, né, mais B seno de k por zero é zero. Isto é seno de zero, é zero. E isto é 1. Isso significa que A é igual a zero. Então, nossa função f de x vai ter que ser igual a b seno de kx. Agora vamos aplicar a outra condição, que é quando x igual a L. A função é zero, né, no extremo esquerdo, né? Não, aqui seria o extremo esquerdo, aqui o extremo direito, né? Então, aqui teríamos que b seno de k vezes L igual a zero. Então, isso significa que seno de KL, né, é zero. Então, quando isto é zero? Para isto acontecer é quando KL é um múltiplo inteiro de π, né? Onde n igual a 1, 2, 3, etc. Então significa que o número de onda K é nπ dividido por L. Então K, vamos a colocar um subíndice n, ele depende de um número, é um múltiplo inteiro de π sobre L, e ele é o comprimento da corda. Então K pode assumir valores, né,
Por exemplo, quando n igual a 1 de π sobre L, 2π sobre L, 3π sobre L, é zero. Esse é o conjunto de valores, só valores discretos. Não pode assumir valores contínuos. Vejam que 2π sobre lambda é igual a k, né? Que é o número de onda, né? E 2π sobre lambda. Então, o comprimento de onda, sabemos que é 2π sobre k. Então, como o número de onda assume alguns valores, depende de n, vamos colocar lambda sub n, ou seja, que lambda depende também de n. E aqui, lembrem que isso aqui, n π dividido por L. Então, aqui vai dar 2L dividido por N. Então, o comprimento de onda, dessa onda, vai também ter valores discretos. Quando n igual a 1, isso vai ser 2L. Quando n igual a 2, vai ser L. Quando n igual a 3, 2L sobre 3. Quando n igual a 4, vai ser L sobre 2, etc. Então, nossa solução pode ser atualizada assim. Um B seno de Kn, K sub n, x, né? Onde K sub n é dado por, né, nπ dividido por L. Né? E aqui ainda fica a parte temporal, né? C cosseno de ômega t, né? Mais D seno de ômega t. Então, vamos usar uma das condições iniciais, né? Vamos usar a condição inicial do repouso. Ou seja, a corda, por exemplo, no início está em repouso. Você pode esticar a corda, aí está em repouso, solta ela aí e começa seu movimento. E essa condição inicial, lembrem que era assim, né? Isto é zero. Então vamos derivar. Fazer t igual a zero. Derivando aqui, vejam, nesta função atualizada, vamos ter que a derivada só vai ficar aqui. Vamos ter b seno de kn x. Derivando aqui vai ser menos c ômega seno de ômega t mais d ômega cosseno de ômega t. Então, vamos fazer zero no tempo aqui. Fazendo zero no tempo. Aqui esse ômega pode sair em evidência. Então vai ser menos c seno de zero, que t é zero, mais d cosseno de zero. Isso aqui é zero, aqui vai ficar d, então vai ficar b d d seno de knx, e aqui tem um ômega, né? Isto tem que ser zero. Certo? Para que isso seja zero, então D tem que ser zero. Né? Que B não pode ser zero, senão anularia a função
espacial, né? Ômega não é zero, seno de cachê, então D tem que ser zero. Então aqui, esse D é zero. Então vai ficar só um cosseno aqui. Então vamos atualizar agora. Vejam, com D igual a zero a nova solução. Então a solução atualizada é assim. B por C, seno de KNX, cosseno de ômega t. Por outro lado, notem que ômega é a frequência, né? Ômega é 2π vezes a frequência, né? Se chama frequência angular. Por sua vez, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda vimos que é 2L dividido por N. Então, aqui esse 2 vai embora, então vai ficar Nπ dividido por L vezes V. Né? Então, a frequência também depende de N, por isso colocamos um subíndice N, que é π V L vezes N. Então, atualizando, né, nossa solução, vamos ver que Y depende de N. Vamos chamar a tudo isto uma amplitude, como vamos chamar de, não sei, a linha. Tá? Vamos absorver essa B por C como uma constante só, vamos chamar a linha, que vai depender de N também. Né? A linha de N, aqui vamos ter seno de Kn x cosseno de ômega n t, onde sabemos que Kn igual a Nπ dividido por L e ômega n igual a Nπv dividido por L. Então já temos a solução atualizada e só falta determinar o valor dessa constante AN. Então a solução, né, vamos chamar, para cada valor de N, chama-se, né, modo de vibração N. Ou o harmônico, né, de valor N. Então, cada valor de N determina um modo de vibração. Né? É uma solução da equação. Então, aqui é importante ver que uma solução, né, uma solução da equação para um valor de N é assim. Né? Essa constante ainda está para ser determinada. Né? Knx cosseno de ômega nt. Então, esse é um modo. A solução geral da equação vai ser uma superposição de modos, né? Que tem infinitos modos. Então, vai ser uma superposição de cada um desses modos. Ou seja, vai ser igual a somatória em n igual a 1 até infinito, já n seno de Kn x cosseno de ômega nt. Essa é a solução geral, né? Ou a solução completa. Mas, então, cada um desses coeficientes depende de n, mas para determinar ele, lembrem que a n, né,
seria a amplitude do modo n, certo? Como saber qual é a expressão de A, dessa amplitude? Resolvendo, né, a última condição para determinar a n. A linha n, aplicamos a condição inicial de como estava a forma da função de onda. Ou seja, esta condição inicial que em t igual a zero, a função era g de x. E como nós inicializamos a forma da corda. Por exemplo, né? Então, vejam como é. Aqui é x, né? Vamos supor que aqui a corda foi colocada dessa forma. Aqui é zero e aqui é L. Ela sempre fixa nos extremos. Então, essa é uma função g de x. E como foi inicializada. Na verdade, quando você, neste caso, uma corda fixa nos extremos, geralmente você sujeta ela em um ponto, né? Aqui, por exemplo, estica ela, né? Tem uma altura h, por exemplo, e solta ela, e ela começa a vibrar. Então, pode ser uma função triangular, né? Ou outra função, mas então a amplitude de cada modo, né? Cada modo contribui para a solução completa, mas é necessário conhecer a forma inicial da corda para determinar isso. Então, como é calculado? Vamos ver a solução completa, né? Vimos que essa superposição de modos. Então, fazendo t igual a zero, vimos que isto era g de x. Então, isto vai ser igualando a zero aqui, então teremos cosseno de zero, né? Que vai dar 1. Isto seria igual a isto. Então, para calcular a n, temos que resolver essa equação, que é uma série de Fourier, aqui uma série de Fourier, onde temos que calcular o coeficiente a n. Então, vamos determinar essa constante. Para isto, a somatória aqui, eu vou multiplicar por seno gk em m, né? Outro número inteiro m, né? E vou integrar. Vou integrar de 0 a L em x. Né? Então, se eu faço isso, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, né? No outro lado da equação. Né? Então, vamos ter integral de 0 a L. Né? Aqui g de x. E aqui tínhamos multiplicado por seno
de km, aqui é x, né? X, km, x, né? Diferencial de x, né? Bom, primeiro, então, multiplico por seno de km, x, né? Ambos os lados da equação. E depois integro, né? Agora, interessante é que esta integral, o que é? A integral de 0 a L de seno de nπx dividido por L por seno de m é outro número inteiro, π x dividido por L, diferencial de x. O sea, puede ser demostrado que esta integral va a ser igual a L dividido por 2 veces a delta de Kronecker mn. Que coisa é a delta de Kronecker? A delta de Kronecker é um símbolo que diz que isto é 1 se m igual a n e 0 se são diferentes, se m é diferente de n. É uma condição tipo de ortogonalidade, né? São funções ortogonais, né? Bom, então, colocando isto, né? Então, vamos substituindo, vamos ter somatória de n igual a 1 até infinito de a n' vezes a integral, que dá L sobre 2. Tanto faz colocar nm ou mn. Então aqui isto vai ser igual a integral de 0 a L g de x seno de km, que é mπ x dividido por L, diferencial de x. Bom, então, notem que esta somatória, né, os termos só vão ser diferentes de zero quando n igual a m. Então, o único termo da somatória que vai ser diferente de zero aqui, visto pela definição da delta de Kronecker, né, é quando isso vai ser, se n fosse diferente de m, todos os termos vão ser zero, que isso vai ser zero. Então, só quando n igual a m. Então, isso aqui vai ser am, porque a n tem que ser igual a m, L sobre 2. Aqui vai ser a integral de g de x seno de mπ x dividido por L, diferencial de x. Então, aqui, isso passa multiplicando e aqui dividindo. Então, já temos a amplitude que queríamos em função de um número inteiro m. Isso aqui podemos chamar de km x, diferencial de x. Então, aqui tanto faz colocar mn no final. Então, isso aqui é um número inteiro, né? Então, nossa solução geral vai ser essa somatória, né? Podemos colocar m igual a 1 até infinito, né? Ou qualquer outra variável, né? Vamos chamar aqui, bom, m, ou como você quiser. De a linha m, seno kmx, cosseno de ômega m. Então, a amplitude, estamos vendo que depende de m e depende da forma inicial da forma da corda, né? Então, temos calculando essa integral. Então, temos que fornecer primeiro
essa função para que possa ser calculada essa integral e termos assim a amplitude de cada modo, né? Então, cada modo terá um peso, né? Dependendo dessa função. Vamos ver aqui como se comporta cada modo. Modo n igual a 1. Veja, modo n igual a 1 vai ser a amplitude seno de πx dividido por L cosseno de π v t dividido por L. Notem que a frequência do modo 1, frequência angular, é π v dividido por L. Então a frequência vai ser ômega 1 dividido por 2π, vai ser V sobre 2L. Né? Vamos desenhar, por exemplo, em t igual a 0, esse módulo. Ele vai ser assim. Né? Aqui é o 0 e aqui L. E ele é um seno, né? Com essa amplitude. Né? Então, vai ser tipo um seno. Né? Aqui a linha, né? Seria amplitude. Agora, para todo t, vejam que o que vai acontecer? Como aqui tem um cosseno com essa frequência, né? O que vai acontecer para um tempo t, né? Para t maior que 0, o modo 1 vai vibrar assim. Né? Vai ser assim, né? Então, ele vai vibrar assim, né? Ele vai ter essa vibração. Né? É importante falar que o modo 1 contém o que se chama a frequência fundamental, né? Que é dado pela velocidade de propagação, né? Dividido por 2L, que é o comprimento da corda. Então, isso se chama frequência fundamental. É a frequência fundamental e as outras frequências são múltiplos inteiros dessa. As outras frequências permitidas, né? Que não todas as frequências são permitidas para essa solução. Então, vamos aqui separar aqui. As outras frequências para os outros modos, é n vezes, né? A frequência fundamental, ou seja, n vezes V dividido por 2L aqui, né? Então, todas as outras frequências permitidas são múltiplas da frequência fundamental. Então, F2 será 2 vezes F1, né? F3, 3 vezes F1, F4, 4 vezes F1 e assim por diante. Notem, esse aqui seria o segundo modo, né? Essa é a função para t, por exemplo, igual a 0, e já para um tempo t
diferente de cero, ele começa a oscilar assim, né? Ele oscila, né? Dessa forma, seria o modo 2, que tem uma frequência F2 igual a 2 vezes F1, ou seja, 2 vezes V dividido por 2L, né? Ou seja, V dividido por L. É o dobro da frequência fundamental, né? Bom, aqui neste experimento vamos ver como é citado o primeiro modo, né, de vibração, ajustando a tensão da corda, né? Agora ajusta-se para o segundo modo. Agora vai se ajustar depois para o terceiro modo, não? Só que ainda permanece no segundo. Aí foi ajustada a tensão da corda para o terceiro modo. Esse é o modo 3, N igual a 3. Vejam que tem dois nós, né? Dois nós no meio, mas agora tem o quarto modo, né? Fora dos extremos, ele tem três nós, né? Bom, e assim por diante, né? Por que é possível isto? Se eu tenho aqui a amplitude de um nó, né? A amplitude de um modo, né? Era esse, igual a essa integral, né? De g de x seno de n pi x dividido por L, diferencial de x. Então, lembrem que g de x é a forma como se inicializa a onda, né? Na corda. Então, se g de x fosse igual a um nó, a um modo, né? A um modo de vibração, vamos supor que seja esse modo, né? A, Mi, linha, seno de Mi, Pi, x dividido por L. Tá? Vamos supor que você excita em um dos modos, modo normal de vibração, Ni, letra grega Ni. Então, como seria a amplitude? Você coloca isso aqui, né? G de x seria a Ni, seno de Ni, P, x dividido por L, e aqui seno de NP, x dividido por L, diferencial de x. Aqui vamos colocar em evidência a linha, né? Então vai ficar 2L a linha, que aqui isso pode sair da integral. E aqui temos assim. Lembrando, esta integral é igual a L sobre 2 pela delta de Kronecker ni n la ni, n ni. Ok? Então isso vai ser igual a 2 sobre L a ni linha L sobre 2 delta de n ni, né? Então aqui esse 2 vai cancelar L e note o que vai dar. Note. Isto aqui então vai ser igual a isto.
A N' fica igual a Ni linha delta de Kronecker N Ni. E isto, vejam que é igual a 1, ou seja, igual, já que está multiplicado pela delta de Kronecker, vai ser igual a Ni' se N é igual a Ni, e 0 se N diferente de Ni. Então, o que acontece? Que quando eu excitar em um dos modos, seja o modo Ni, por exemplo, inicialmente a corda, em um desses modos, eu só vou poder ter esse modo se propagando ao longo do tempo. Então, todos os outros modos vão zerar e só vai ficar aquele modo que eu escolhi inicialmente. Então, na corda, ao ser excitada por um dos modos, esse modo fica permanentemente ao longo do tempo.